Sejam muito bem-vindos novamente a mais um vídeo do meu canal. Eu queria ter essa conversa já há um certo tempinho, mas tivemos alguns percalços também nas gravações e eu acabei tendo um tempinho hoje de gravar para vocês um pouquinho sobre a perspectiva cristã sobre saúde mental, transtornos mentais e como nós cristãos devemos lidar com isso à luz da Bíblia em meio a tantas teorias, tantas ideologias que têm se popularizado hoje, né? É um tema bem difícil, mas um tema que me é muito caro. Eu sempre gostei de estudar sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, sempre me fascinaram algumas doenças mentais e sempre me questionei também a real existência de algumas e algumas coisas foram se confirmando ao longo dos estudos, né? E é isso que um cristão deveria fazer, buscar a verdade, né? E não receber as coisas mastigadas, mas buscar realmente a verdade e ter compromisso com a verdade. É isso que eu procuro aqui. Eu estou no processo de pós-graduação em psiquiatria. Embora eu ame a medicina de família e pretenda fazer uma residência em medicina de família, mas eu gosto muito da psiquiatria também e atendo no meu dia a dia muitos pacientes psiquiátricos, mesmo como médica generalista. Eu cuido dessa parte também na prática. E eu vim trazer um pouquinho para vocês uma simplificação dessa conversa para que a gente possa abrir um pouco esse diálogo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: o que são transtornos mentais? O que é o sofrimento mental e o que é que a medicina chama de transtorno, né? Muita gente fala do DSM, que é aquela classificaçãozinha das doenças mentais, e algumas pessoas leigas questionam essa classificação. Mas é importante você saber que não é só as pessoas leigas, não são só os conselheiros bíblicos que questionam essa classificação e os critérios diagnósticos. Na psiquiatria, nós também estamos vivendo um processo de mudança de paradigma quando a gente fala na categorização dos transtornos mentais. E é isso que o DSM é, ele é uma descrição dos transtornos mentais, uma descrição atual e que muda a cada edição. Então, cada edição do DSM tem levantado críticas diferentes por parte dos especialistas. Então, criticar o DSM não é algo exclusivo dos conselheiros bíblicos, né? Nós da psiquiatria também criticamos o DSM e tudo bem, né? Porque realmente é difícil a gente resumir o sofrimento humano a um checklist que a gente vai marcando e dá lá um rótulozinho diagnóstico àquela pessoa que está passando por isso. Porém, quando a gente fala de transtornos mentais, de sofrimento mental, a gente fala um pouco da antropologia cristã. E essa é a dificuldade de muitos cristãos lidarem com isso, porque eles não entendem como compatível o pensamento de que a queda nos afetou em uma unidade somática. Então, assim, a queda nos trouxe doenças físicas e doenças mentais no processamento da gente. Ao mesmo tempo, não dá para separar de forma tão específica espiritualidade, de sofrimento mental, de sofrimento físico. Uma coisa vai afetando a outra, então é impossível dizer que uma pessoa com depressão possui apenas uma doença de neurotransmissores. Não é assim que funciona. Mas também não dá para dizer que é só espiritual, vamos tratar só com aconselhamento bíblico, visto que em muitos casos essas pessoas ficam em quadros graves, sem comer, sem dormir direito, e muitas vezes precisam de uma ajuda a mais, porque aquilo está afetando também o corpo delas de uma forma mais grave. Então, a gente não pode simplesmente deixar as pessoas definharem porque a fonte daquilo, a raiz daquilo é uma amargura, um pecado. É muito difícil responsabilizar apenas
uma coisa pelo sofrimento mental, né? O sofrimento mental, os transtornos mentais, em sua maioria, são multifatoriais, exceto alguns que a gente vê que tem uma base genética muito forte e às vezes o sofrimento ocasional vai ser um gatilho, né? Como a esquizofrenia, o transtorno bipolar. São transtornos aí bem sérios, né? Que geram muita morbidade para a vida das pessoas e também há muito desconhecimento e estigma relacionado. Muitos cristãos não sabem o quão sério é o transtorno bipolar, o tanto de problemas a longo prazo que isso pode gerar para a pessoa, até mesmo em quesito de demência precoce, de morte neuronal mesmo, né? Então, as pessoas acham que porque na prática clínica a gente não dá o diagnóstico baseado no exame de imagem ou no exame de sangue, elas acham que por causa disso, por causa do diagnóstico ser clínico, aquelas doenças não têm comprovação científica, o que não é verdade, porque eu acho que dá para fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre o processo do raciocínio clínico do médico, como é que funciona isso. Eu acho importante que os leigos saibam isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem quando o médico dá um diagnóstico sem fazer um exame de sangue, um exame de imagem, né? Eles acham que só dá para dar um diagnóstico se você vê a doença. Mas existem muitas doenças, além das doenças mentais, que não podem ser vistas em exames, ou até podem, mas a gente não usa na prática clínica, porque o exame só vai fazer o paciente passar por mais sofrimento desnecessário e a gente já pode começar a tratar aquela doença. E quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de uma diversidade de transtornos, né? Então não dá para falar de uma forma só sobre todos, porque cada um funciona de um jeito, cada um tem suas especificidades e cada pessoa sofre de um jeito desse transtorno. Então, a gente está falando de algo muito diverso e algo que deve ser estudado caso a caso. Então, nem o psiquiatra, nem o psicólogo, nem o conselheiro bíblico deveria generalizar os casos, né? A gente tem coisas comuns a cada caso, mas cada pessoa vai reagir de uma forma àquele sofrimento mental, àquele processo que ela está vivendo. Tem pessoas que vão ser tratadas, às vezes, com um acolhimento por parte do pastor, por parte de um irmão em Cristo, e aquele quadro depressivo ansioso vai ter uma remissão, né? Como a maioria dos quadros depressivos, às vezes leves, não precisam de medicação, nem tratamento específico, a pessoa acaba melhorando. Mas, se você não agir direito na prevenção de recaída, aquilo vai durar um tempo, mas vai voltar, né? Aquilo vai ficar no estado de latência, mas vai voltar para um novo episódio. E temos outros casos de transtornos mentais que é praticamente impossível que não haja um tratamento medicamentoso. E muitas vezes esse tratamento medicamentoso pode ser para a vida toda. Essa é a parte difícil que muita gente não gosta de aceitar, e muitas pessoas que têm alguns diagnósticos assim preferem mesmo dizer que, não, isso aí é papo de médico da indústria farmacêutica e eu parei de tomar meus remédios e é isso. Muita gente para de tomar os remédios, mas é por isso que é importante o paciente, os pastores, as igrejas conhecerem bem os transtornos mentais para que haja um conhecimento do que esperar naquele quadro, entende? E como é que um cristão deveria lidar com um diagnóstico? Um cristão recebe aí um diagnóstico de um transtorno mental, como é que ele deveria lidar com isso? Eu gostaria de trazer alguns pontos, né, que eu gosto sempre de trazer quando eu atendo um paciente que é cristão. A primeira coisa é que um diagnóstico não te define, isso com qualquer diagnóstico. Então, quando você passa por um episódio depressivo, não deixa que isso se torne tua identidade, sabe? Tipo, aquilo é um episódio, aquilo vai passar, você vai melhorar. Tanto com o tratamento você vai melhorar e vai fazer de tudo para que você possa prevenir também uma recorrência. E isso não te define, você não é um deprimido, você está passando por um episódio de depressão. E se for um diagnóstico crônico, mesma coisa, não deixa isso se definir, sabe? Por exemplo, transtorno bipolar é um transtorno crônico que tem fases, né? E é um transtorno sério que precisa de tratamento
para a vida toda praticamente, mas você não é um bipolar, você é um cristão redimido por Cristo que sofre com a doença, como tanta gente sofre com tantas doenças. Então, isso não define você, mas isso é uma parte de você que é consequência da queda. E qual é o segundo ponto? Cuidar, né? Cuidar. O que é que eu posso fazer a respeito disso? Eu sempre defendo, né? Vocês bem sabem que eu acho que a gente deveria ter um sistema de pastoreamento e prestação de contas que eu acredito ser bíblico e vem da tradição reformada, né? De visita pastoral, acompanhamento pastoral. Eu tenho isso na igreja que eu faço parte. Os presbíteros visitam pelo menos uma vez no ano as casas dos membros e fazem perguntas bem específicas, como um verdadeiro diagnóstico de como está o coração daqueles crentes. E eu creio que uma pessoa que está passando por um momento desse precisa mais ainda de um acompanhamento próximo de um presbítero, um conselheiro bíblico, e estar perto dos irmãos, não se afastar da igreja. Tem um livro que eu vou deixar a indicação aqui, que é Saúde Mental e Sua Igreja. Um livro excelente, publicado pela editora Vida Nova, que traz um pouco sobre isso, traz um resumo bem acessível para o público leigo também, sobre o que são os transtornos mentais, os diagnósticos, tudo isso que eu falei, mas de forma mais aprofundada, e traz até um guia de como a igreja lidar com cada tipo de transtorno, né? E algumas dicas práticas de como os membros da igreja podem chegar junto dessas pessoas, porque é isso. A gente não deve terceirizar tudo para os profissionais de saúde mental, porque, primeiramente, antes de tudo, aquela pessoa é um cristão passando por um sofrimento. Ele precisa estar próximo do corpo de Cristo, precisa ser cuidado pelo corpo de Cristo. Porque, além da doença, do transtorno mental que ele tem que lidar, ele também tem que lidar com os pecados dele, né? Então, não é um ou outro, é tipo, todo mundo tem que lidar com seus pecados e lutar contra os seus pecados, é uma luta constante. E, além de tudo, a pessoa ainda está com um transtorno mental que confunde tudo na cabeça dela. Então, ela precisa de um aconselhamento bíblico para saber ajudar a sondar o seu próprio coração, ajudar a fazer autoexames, ser acolhido nos momentos de fundo do poço que a pessoa só precisa ser acolhido e não aconselhado muitas vezes, e aconselhado nos momentos que precisa ser aconselhado. Então, o acompanhamento de aconselhamento bíblico é importantíssimo para que a pessoa passe por esse momento com uma melhora, de fato, daquele quadro. O conselheiro bíblico e os irmãos da igreja também devem estar aptos a reconhecer quando a pessoa precisa de ajuda médica ou psicológica de um profissional. E eu creio que essas coisas são diferentes. E eu creio também que um psicólogo cristão vai ajudar de forma diferente de um conselheiro bíblico. Eu sei que é uma área complicada, infelizmente. Muitas vezes é raro achar um psicólogo cristão que esteja habilitado a cuidar disso, né, com a perspectiva que não vai de encontro com as escrituras, mas eu creio que pode ser de uma ajuda maravilhosa, inclusive com técnicas de psicoeducação, de prevenção de recaídas. Então, tudo isso deve ser unido e os irmãos da igreja devem saber reconhecer também quando precisa levar aquela pessoa para um médico, porque muitas vezes precisa, sim, de medicação. Inclusive, as pessoas leigas deveriam saber identificar quadros graves de emergências psiquiátricas, porque, infelizmente, no nosso Brasil, né, o evangelicalismo popular é muito cheio de superstição. Muitas vezes as pessoas confundem surtos psiquiátricos com possessão demoníaca, com coisas de outro, ou até mesmo revelações. Então, assim, a gente deveria falar mais sobre isso para que as pessoas estejam aptas a identificar e prover o socorro necessário. Quando a pessoa entra em crise, principalmente em crise psicótica, e não é tratada adequadamente, a cada vez que ela entra numa nova crise, neurônios morrem e essa pessoa pode ter mais chance de lá na frente ter outros quadros piores, né? Os quadros serem piores, além de problemas cognitivos na velhice.
Então, é de extrema importância ter o tratamento correto medicamentoso quando precisa ser medicamentoso. O último ponto que eu queria comentar com vocês é um ponto um pouco polêmico que eu creio que é responsável por grande parte das pessoas, não só cristãos, terem um certo preconceito com o cuidado psiquiátrico com medicação, que é essa onda de muitos diagnósticos de transtornos e uma hipermedicalização, em especial quando a gente fala de criança, né? Então, lembrando lá na frente, gente, o DSM é uma forma de descrever os sinais e sintomas psiquiátricos e abordar de acordo com classificações e critérios. Porém, nem sempre esses transtornos são de fato estudados e a ciência, na verdade, nem todos assim são totalmente cientificamente comprovados, mas esses consensos psiquiátricos, eles mudam, né? Eles mudam ano a ano, então a gente tem que ter uma visão um pouco crítica, às vezes, sobre alguns desses transtornos e saber também quando é de fato algo que precisa de tratamento. Muitas vezes uma pessoa leiga não vai ter essa capacidade nem obrigação de saber lidar com isso. Então, procurem bons profissionais, gente. Procurem profissionais que são bem formados e que possuem uma cosmovisão correta das coisas, para que vocês não sejam enganados, né, por qualquer ladainha. Mas, sobre TDAH, TOD, autismo, a gente tem realmente um crescimento dos diagnósticos e nem sempre de forma correta, muitas vezes diagnósticos dados em 30 minutos de consulta e muitas vezes porque a família quer. A família quer que a criança tenha um diagnóstico. Muitas vezes para conseguir benefícios, para conseguir algum tipo de coisa. E a própria psiquiatria tem tido uma visão crítica sobre isso também. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Saber qual o objetivo de ter esse diagnóstico. Por que dar nome a isso? Por que categorizar isso é importante para aquela pessoa, né? E a gente também tem que aprender a ver que às vezes os quadros são bem chamativos e os pais, eles querem uma medicação para acalmar a criança, né? No caso do autismo, tem uma hipercinesia, a criança é muito agitada e os pais querem uma medicação para acalmar a criança. Então, muitas vezes a medicação ela é mais para os pais do que para a criança. Isso é triste porque gera alguns efeitos a longo prazo, mas do jeito que eu falei lá, não dá para julgar de forma geral. A gente tem casos diferentes, casos específicos, e cada família sabe o que passa. Então, a gente precisa ter uma visão crítica, mas também saber que cada caso é um caso. E sobre os adultos que vão em busca desses diagnósticos, eu sempre pergunto, né, o que é que isso mudaria na vida da pessoa ter um diagnóstico desse, né? Muitas vezes algo vai mudar, algo melhoraria na vida dessa pessoa se ela tiver esse diagnóstico. Mas muitas vezes aquela pessoa que acha, por exemplo, que tem um autismo nível 1 e é adulto, e até tem alguns sinais na infância que o pessoal da família fala que podem ter relação com autismo nível 1 de suporte, mas aquela pessoa está num quadro depressivo atualmente. Então, assim, o que é mais importante? Diagnosticar e tratar a depressão. Os transtornos de neurodesenvolvimento ficam em segundo plano quando a gente pensa num quadro agudo de depressão e ansiedade. Então, é o que eu sempre falo, os transtornos de humor e de ansiedade são mais importantes de serem tratados e diagnosticados do que a gente dar aí um diagnóstico de autismo, TDAH para aquela pessoa. Ela precisa primeiro ser tratada naquilo. O vídeo de hoje é esse. Deixem suas perguntas e comentários. Eu creio que eu posso ampliar essa conversa e trazer futuramente vídeos mais específicos, de repente trazendo informações sobre cada transtorno aí para vocês de uma forma mais simplificada, para que a gente possa ter um conhecimento mais difundido sobre isso, principalmente no meio cristão. É isso, não deixem de compartilhar o vídeo com quem vocês acham que vai ter interesse. E também deixem as perguntas de vocês, discordâncias também são bem-vindas, tá, gente?
Eu li bastante sobre aconselhamento bíblico há uns anos atrás e discordo de algumas linhas, concordo totalmente com outras, mas eu gosto de ler também as que eu não concordo totalmente, para que eu possa ser confrontada na minha própria posição hoje, porque meu objetivo é realmente ter uma visão verídica sobre as coisas e não uma visão que me agrade sobre as coisas, mas uma visão que seja verdadeira e que vá de fato ajudar os pacientes, porque o meu objetivo é esse, é que os pacientes fiquem bem e que os pacientes crentes cresçam nessas circunstâncias, né? Cresçam e se tornem mais parecidos com Cristo nessas circunstâncias, nesse sofrimento, eu estando ali do lado para consolar. É isso. Um beijo para vocês.